Salmos capítulo 30. Diz assim, ó. Versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nossa! Glória a Deus. O que Deus está dizendo? Filhinho, filhinha, por mais que Deus se ira, a ira dele dura só um momento. Você está entendendo? Estou entendendo. Mas ele está dizendo, o que vem para nós? O favor de Deus. E o favor de Deus é o quê? É vida. É vida. Deus não quer que nenhum filho dele fique no sofrimento. Deus não quer ver nenhum filho dele chorando, sofrendo. Deus não quer. Mas às vezes Deus permite, porque Ele quer ensinar algo para nós. Às vezes nossa fé está sendo provada naquela situação. Às vezes daquela maneira ali nós vamos crescer no entendimento, vamos crescer na fé. Porque Deus não faz nada sem propósito. E tudo está sobre o domínio do nosso Deus. Nada escapa da mão dele. E ele está dizendo que mesmo que a ira dele dura só um momento, no seu favor está a vida. E o choro pode durar uma noite. O que quer dizer isso, irmã Lucélia? O choro pode durar uma noite. A noite representa o dia difícil. Aquela causa, aquela situação que você não sabe como resolver. É o que aconteceu hoje, né? Que sempre acontece. Você não sabe como resolver. É a noite. O que é a noite? Você não tem visão, você não sabe como resolver a situação. Você precisa do quê? Da luz de Deus. Você precisa do amanhã de Deus, do amanhecer de Deus, do dia de Deus. Da luz, a palavra Jesus diz no Salmo 119, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu posso até atravessar a noite chorando, mas eu tenho que ter essa fé, essa esperança de que ao amanhecer vem. Que esse choro vai cessar, porque o amanhã vai nascer. A luz vai vir, a direção vai vir, a situação vai se resolver. Pode ser a noite representa isso, o dia difícil, a situação difícil, mas tudo tem solução nas mãos do nosso Deus. Aquilo que você não consegue fazer, você entregue nas mãos de Deus, porque Ele sabe como resolver. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí também é o seguinte, enquanto Deus não te iluminar o que você tem que fazer, o que eu faço? Eu vou esperar o amanhã de Deus, eu vou esperar o amanhecer de Deus, eu vou esperar a direção, a luz de Deus. Porque como que eu posso fazer alguma coisa sem enxergar nada? Não, eu preciso da luz. O que é essa luz? É a iluminação, é a direção que Deus vai dar para você. Aí você sabe o que fazer. Não deu ainda, então eu vou ficar na fé, firme na fé, porque a luz vai vir, a direção vai vir, ou a solução do problema vai vir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá em Lucas capítulo 7. Evangelho de Lucas capítulo 7. Lucas fica depois de Mateus. Mateus, Achei. Marcos, Lucas, né? É 7? 7, versículo 11. Versículo 11. Diz assim: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Jesus estava na cidade de Cafarnaum, aonde lá o centurião mandou chamar Jesus para vir curar o servo dele.
Só que Jesus estava chegando lá perto da casa do Cafarnaum, ele falou, ó, mandou os empregados, falou, não precisa Jesus entrar no meu telhado não, porque eu não sou digno que ele entre na minha casa, porque eu sou um homem pecador. Nossa, que fé, né? Que ele tinha, uma fé grande. E ele falou, mas eu sou autoridade, quando eu dou uma ordem, a minha ordem é acatada. Fala para o Senhor Jesus que basta uma ordem dele. Olha a fé desse homem. E Jesus falou, nossa, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Diga para ele que o servo dele está curado. E o servo dele ficou curado. Por quê? Porque aquele homem entendia que quando você tem autoridade, quando você dá uma ordem, essa ordem é acatada aqui na terra. Imagina Jesus, que é o Senhor de todas as coisas. Quando ele dá uma ordem, automaticamente essa ordem é acatada no mundo espiritual. O inimigo tem que bater retirada e a cura entra, a libertação entra. Por quê? Porque ele deu a ordem. E esse Deus maravilhoso, ele também outorgou para mim e para você essa autoridade, no nome dele. Eu e você também, no nome de Jesus, temos essa autoridade. Que quando a gente dá uma ordem, no mundo espiritual, a nossa ordem é acatada. É respeitada em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, Jesus estava lá com esse centurião. Aí, de repente, Jesus falou, vamos mudar a rota. Quando a gente vai? Vamos para Naim. Vamos lá para a cidade de Naim. Mas o que a gente vai fazer em Naim? Vamos em Naim. Por quê? Porque tudo que Jesus faz, ele tem um propósito. Jesus sabe tudo o que vai acontecer no dia seguinte. Ele sabe de tudo. Então ele pegou e foi marchando para Naim. Naquela época, não tinha carro, não tinha, né? O mais quentinho era cavalo, ou jumentinho. Mas naquela época, a maioria das caminhadas era tudo a pé. E Jesus na caminhada, no chinelo, foi andando. A gente não sabe quantos quilômetros, mas não era perto. E aí, olha o que aconteceu, versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mulher, de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Quando Jesus chegou perto da porta da cidade, Jesus viu que é um grande cenário. Um cenário de tristeza, um cenário de lamentação, de choro, de dor e de sofrimento. E Jesus, de um lado, com a multidão seguindo ele, outro lado, uma multidão saindo da cidade com aquela mulher, e ele viu aquela mulher ali, aquelas dores, aquelas pessoas todas sentindo a mesma dor, tendo a mesma compaixão. E Jesus olhou aquela cena triste. É igual hoje. Se a gente parar para conversar com cada pessoa, é cada cenário triste, é cada luta. Você vê que cada um está passando por um sofrimento, por uma dor, não é verdade? Que a gente fala, meu Deus, eu acho que eu estou sofrendo, mas tem alguém que está sofrendo mais do que eu. Né? É o cenário de tristeza, é o cenário de dias difíceis. E naquela época, uma mulher, ela não tinha hoje a liberdade que a gente tem. Hoje você, dependendo da sua idade, você é aposentada. Hoje, dependendo, né, o governo te dá uma ajuda, se você não tem familiar nenhum. Mas naquela época não, a mulher não podia trabalhar fora, a mulher cuidava da casa e do filho, e o marido que trazia a provisão. Só que ela já era viúva, ela já tinha perdido o marido. Só era ela e o filho, já teve uma perda grande, e agora ela estava enterrando o seu único filho. Então, assim, quer dizer, havia perdas na vida dessa mulher, sonhos dessa mulher estavam mortos ali. Imagina a dor que essa mulher estava sentindo e Jesus chegou bem na hora. Porque você pode dizer, mas Jesus chegou... mas Jesus já sabia tudo que estava acontecendo. Por isso que Jesus foi até ali, né? Mas olha aqui o que aconteceu no 13. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores mais. Olha aqui, Jesus olhou para aquela mulher. Jesus viu a dor daquela mulher. Jesus viu as perdas daquela mulher. Irmãs, olha, é uma coisa muito séria. A gente estava falando, até anotei aqui no caderno, que tem pessoas que a perda ela é muito dolorosa, seja ela qual for.
Tem pessoas que entram em depressão porque perdeu o emprego, porque era muito apegada ao emprego, e aí entra em depressão, entra em crise. Mas o que a gente tem que aprender? O que a gente tem que fazer quando o dia difícil chega? Quando as coisas parecem que não tem saída? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer nas promessas de Deus. Eu tenho que crer nas palavras de Deus. Eu tenho que pôr minha fé em ação. Porque se eu for ficar olhando para a circunstância, para o problema, eu vou entrar em choro, eu vou entrar em crise, eu vou entrar em pânico, ou eu vou ficar em cima de uma cama. Mas não, o que eu tenho que fazer? Eu não posso ficar parada, eu tenho que ser uma pessoa de fé, de atitude. Uma pessoa, por exemplo, que perde um emprego, que está em depressão porque perdeu o emprego, ela tem que entender que Jesus é a porta, que é a porta que o Senhor abre e ninguém fecha, mas também a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então deixa eu buscar esse Deus que abre portas, porque Ele pode mudar minha situação para melhor. É isso que Jesus ensina, que Ele quer o quê? Que a gente aprenda essas verdades, e às vezes nós só aprendemos a verdade no dia difícil, no momento difícil, não é verdade? Às vezes é no casamento, o casamento acabou, ali, o amor, aí o marido larga, a mulher larga, fica aquela confusão, e só Deus sabe a dor de uma traição, a dor de uma perda, não é verdade? Só Deus sabe o que é uma dor, e às vezes a pessoa, porque o casamento acabou, mas o que ela tem que aprender? Que Jesus, o que Jesus uniu não separa o homem. Eu vou buscar esse Deus que prometeu isso. Por quê? Porque a palavra dele vai se cumprir. Isso é uma promessa que ele deixou. E o casamento é uma instituição divina. Então eu tenho que colocar isso em prática, na minha fé. A mesma coisa é na saúde. Eu perdi a saúde, irmã Lucélia. O que eu faço? Deixa eu buscar o Deus que cura, o Deus que sara de todas as enfermidades. Porque ele falou que já levou na cruz tudo. Então eu não vou carregar isso. Eu vou resolver meu problema com quem? Com o Senhor da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E assim por diante. Tem gente que fica, não, porque eu levei rasteira, eu tomei prejuízo, fizeram isso e isso comigo. Mas eu tenho um Deus que supre todas as minhas necessidades, que vai mudar essa situação. É isso que nós temos que nos apoiar nas promessas de Deus. Porque elas são verdadeiras. Elas não é para ficar só ler e ficar aqui na Bíblia, não. Elas têm que ganhar vida na nossa vida. Você está entendendo? E tem gente que aí, o que acontece? Às vezes se entrega. Se entrega à depressão, se entrega à revolta, aí não quer, desiste, não quer mais buscar Deus, não quer isso. E sendo que a solução está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Veja, esta mulher, Jesus olhou para essa mulher e sentiu compaixão, porque ele viu a dor dessa mulher. Jesus também olha para nós com os olhos de compaixão. Jesus conhece a nossa luta. Jesus conhece as nossas dores. Jesus conhece a nossa batalha. E ele falou para essa mulher, não chores mais. Às vezes até hoje a gente estava chorando, mas ele está dizendo, você não vai chorar mais. Ele chegou nessa mulher e falou para ela, você não vai chorar, não chore mais. Por que você não vai chorar mais? Porque eu vim ao teu encontro. Eu vim ao teu encontro te trazer o quê? Consolo. Eu vim até o teu encontro para trazer o quê? Alegria. Eu vim até o teu encontro para trazer o quê? Restituição. Ela chorava por quê? Porque ninguém podia mudar a história dela. Só Deus podia mudar a história dela. Por isso que a multidão se compadecia daquela mulher. Por quê? Porque já era a segunda perda dela. Era só ela e Deus. Era a segunda perda dela. E olha aqui, Jesus falou isso para ela, não chores. E, chegando-se, tocou no esguife, e os que levava pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Olha para você ver. Jesus, naquela época, ele estava debaixo da lei ainda, Jesus tocou no esguife. Naquela época, os judeus que tocassem no morto ficavam 7 dias impuros. Não podia coabitar com a família nem nada, porque se tornava impuro. Mas Jesus é o Senhor da vida. Tocou lá na maca onde estava o menino e deu uma ordem. Olha o poder da palavra de Jesus. E ele disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Mas ele estava morto.
Ele estava morto, mas quando Jesus dá ordem, até o morto se ressuscita. Quando Jesus dá ordem, há um despertamento. Há um despertamento, Jesus desperta a pessoa. Jesus traz a pessoa à luz, juízo. Igual teu filho, Jesus pode despertar o Fagner lá e trazer ele no juízo normal, como o Gadareno. Deus é poderoso para trazer. O que fazia o Gadareno ficar louco lá? Eram os demônios. Havia uma ação ali, da brecha ali, que o demônio tomou conta da vida dele. Deus é poderoso, Deus é poderoso. Ele pode estar no sono espiritual, mas quando Jesus dá ordem e fala, Fagner, no meu nome, levanta-te, desperta-te. Ele vai despertar e vai ficar no perfeito juízo. Como esse jovem estava morto, já ia enterrar, não tinha mais jeito. Mas Jesus falou, levanta-te. Esse mesmo Jesus, que eu e você estamos na presença dele, nós pode pedir, Jesus, dá ordem lá ao meu filho se levantar. Se levantar dessa enfermidade, se levantar dessa prisão maligna que está aprisionando a mente dele, dos vícios. Desse passado ruim. Deus é poderoso para libertar ele dessa prisão, porque é uma prisão. Você está entendendo? Que está matando ele, está definhando ele a cada dia. Ele não está vivendo. E Deus é poderoso. Esse mesmo Jesus que eu creio, que você crê, que veio ao encontro desta mulher, ele veio para trazer consolo, ele veio para restituir. E olha o que aconteceu, versículo 15. E o defunto se assentou e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. Como que o filho dela estava? Morto. Mas o Senhor da vida, que é Jesus, e devolveu o filho dela como? Com vida. E vida com abundância. Porque Jesus veio nos dar vida e vida com abundância. A mãe não estava mais com o filho morto nos braços. A mãe agora estava com o filho vivinho nos braços. Glória a Deus. Deus restituiu a vida daquele jovem. Deus restituiu o filho daquela mulher com vida nos braços dela. O que Deus não pode restituir? O que Deus não pode fazer? Ele pode todas as coisas. Ele pode tudo. Só que eu e você temos que crer. Aquela mulher, eu não sei qual era a fé daquela mulher. Eu só sei de uma coisa, que Jesus veio ao encontro daquela mulher. E Jesus se importou, teve compaixão da dor que aquela mulher estava sentindo. E Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente o mesmo. Ele também se compadece das nossas dores, das nossas fraquezas, das nossas batalhas. Glória a Deus. Glória a Deus. E olha aqui mais. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus dizendo... Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Glória a Deus. O povo que estava seguindo Jesus e o povo que estava seguindo o morto, viu o que eles viram? Um grande milagre. Viram o grande milagre de Deus. Eles viram que Jesus é filho de Deus, que Jesus tinha poder para ressuscitar os mortos. E eles glorificaram a Deus, falou, Deus nos visitou, glória a Deus. Glória a Deus. As mesmas pessoas que estão vendo o teu sofrimento, as mesmas pessoas que estão vendo as tuas lágrimas, vão também dizer, glória a Deus, Deus te visitou, olha o que Deus fez na sua vida, mas você não desanimou, você confiou, você segurou a promessa, olha o que Deus fez na sua casa, na sua família. Você imagina as pessoas visitando o menino na casa dela? Olha o que Deus fez, a gente estava indo enterrar e o menino agora está vivo. Por quê? Para tudo, para a glória de Deus, amém? Porque tudo é possível para aquele que crê. Deus devolveu o filho daquela mulher. Jesus cessou o choro daquela mulher. Versículo 17. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha.
vizinha. Então, Jesus cessou o choro daquela mulher e devolveu a alegria. Aquela tristeza que estava na alma dela, aquela dor, Jesus arrancou tudo e colocou o consolo do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus tem consolo. Jesus disse que há tempo de rir, de se alegrar, mas também há tempo de chorar. Mas o tempo de chorar não dura para sempre. É só um momento. É só um momento. É só um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. É só um pouquinho de tempo. Por quê? Porque a nossa vitória vem de quê? De Deus. Vem do Senhor. Vamos aqui na frente, João 11. João 11, 25. O que está morto? Que está morto na sua vida, que parece que não tem jeito. Para Jesus tem jeito, amém? Amém. João 11, 25. Sim. 25, diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Deus está perguntando. Você pode crer? Que até aquilo que está morto, que você olha e olha com os olhos carnais e diz, não tem jeito. Para mim tem jeito. Ah, mas está morto. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Ah, mas aqui o sonho acabou. Não acabou não. O casamento acabou. Não acabou não. Porque quando você coloca Deus na situação, quando você pega as promessas de Deus e você crê nela, você está colocando Deus em ação. E quando Deus entra em ação, minha irmã, não tem nada que vai atrapalhar. Pode estar dentro da sepultura como Lázaro estava. Jesus chamou ele para... Ô Lázaro, vem para fora. Vai ter que ouvir a voz de Deus onde que estiver. Pode estar lá no meio do vale, lá da sombra da morte. Pode estar no meio do lamaçal. Quando Jesus dá a ordem, venha! Pode estar lá no meio da lama. Sai com lama e tudo, mas que vem. Assim é teu filho. Por Jesus, nós vamos pedir hoje, vamos rogar hoje, Jesus, o Senhor veio ao encontro desta mulher, o Senhor trouxe consolo para esta mulher, aquilo que estava morto, o Senhor deu vida, e nós vamos rogar aqui nessa tarde, falar, Senhor, o mesmo Deus que despertou aquele jovem, ordenou que ele se levantasse, o mesmo Deus que gritou, Lázaro, sai para fora, Jesus, dê a sua ordem agora, porque eu vou declarar a ordem aqui, e o Senhor vai declarar a ordem aí, e meu filho vai se levantar em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para nós.